ficar cansativo, né? Então, por isso que talvez não contemple todas as informações. Mas, assim, a gente vai ajustando agora. A partir de agora, se ficar faltando alguma coisa, se alguma coisa aparecer, a gente vai ajustando essas, essas informações, tá? Não que eu tenha dado por encerrado o motores de indução, mas que eu acho que o que a gente já sabe, o que a gente já apresentou, ele vai nos atender. E se tiver algum ajuste, é muito mais fácil de resolver, tá bom? E durante os nossos encontros, a gente ajusta, tá? Então, como dando continuidade lá ao que a gente precisa dentro da nossa disciplina, dentro dos nossos objetivos, o nosso objetivo é o quê? Acionar motores elétricos. Então, a gente começou aprendendo o que é um motor de indução, que é o motor utilizado, né, em muitos sistemas. Deixa eu calar o WhatsApp aqui, para não ficar fazendo esse barulhinho horroroso. E pior que ele está calado aqui, eu não sei, eu vou desconectar, é melhor. Quem quiser falar comigo não vai conseguir falar. Certo? Então, eu saí? Não, né? Eu estou aqui? Ah, pronto. Então, a gente vai dar continuidade. Então, vimos motores elétricos, agora nós veremos dispositivos de acionamento elétrico, dispositivos utilizados para acionamento de motores elétricos, diagrama de comando e o objetivo final, que é montar esses circuitos que a gente vai trabalhar no simulador, tá? Eu reservei alguns circuitos animados, né, para vocês entenderem e já saberem o que a gente tem como objetivo, né? Então, vocês estão vendo ainda não, né? Deixa eu compartilhar minha tela. Pronto. Então, para vocês entenderem um pouquinho do que o que a gente precisa trabalhar, o que nós iremos trabalhar, eu vou fazer um apanhado geral desses circuitos. São os principais circuitos que a gente precisa saber na nossa disciplina, tá? Sabendo que eu vou seguir uma sequência. Essa sequência, ela é uma sequência pensada de maneira proposital, né? Por quê? Basicamente, essa sequência desses circuitos serão apresentados agora, né? São os circuitos mais utilizados. O primeiro que eu vou apresentar é o mais utilizado de todos. O segundo também, né? Não que, como são aplicações diferentes, dentro daquelas aplicações, eles são os mais utilizados, né? E o último é o menos utilizado por conta de vários aspectos, né? Que a gente vai abordando de acordo com a apresentação de cada circuito desse. Então, o primeiro circuito que eu vou mostrar para vocês, que é o nosso objetivo, pode ter certeza que esse primeiro circuito, qualquer processo seletivo de uma grande empresa, de uma pequena empresa, um concurso público, um concurso de alguma empresa grande, tem empresa grande que faz concurso de provas, sempre vai cair algo sobre comandos elétricos, sempre vai cair algo sobre acionamentos elétricos, sempre vai cair algo sobre nossa disciplina, né? Isso aí é fato, e todo mundo que faz o processo seletivo, que tem prova de conhecimento específico da área, relata depois comigo, olha, eu fiz uma prova, fui fazer um processo seletivo, e no mínimo, né, quando não é uma prova escrita, é no exame mesmo no processo de entrevista, né, lá naquele passo da entrevista, naquela etapa da entrevista, com o supervisor da área, com o técnico responsável pelo seu treinamento, algumas vezes, ou o chefe responsável pelo setor, ele vai fazer algumas perguntas para saber se você tem conhecimento, e pode ter certeza que das perguntas que ele vai fazer está diretamente ligada a comandos elétricos, tá? Mas às vezes não fiquem muito preocupados não, porque diferente diferente de nós professores, esses caras vão perguntar coisas que eles sabem que vocês não sabem. Muitas vezes é coisa específica da área, né? Da área
da fábrica, não é nem dizer que é da área de eletrotécnica, né? Então, tem um acionamento específico, tem um detalhe específico, um detalhe de experiência mesmo, de vivência, e que ele vai perguntar. Se você souber, você vai ganhar, conquistar o coração dele. Se você não souber, também não faz diferença, porque ele perguntou algo que só um profissional experiente, ou até mesmo nenhum profissional experiente vai conseguir saber, porque é algo muito específico da planta dele, né? Então, esse eu vou passar rápido, viu, gente? Porque é só, a gente vai analisar eles lá na frente, quando a gente estudar diagrama de comando. A gente vai estudar hoje os dispositivos. Então, eu quero que vocês entendam que esses dispositivos associados vão realizar essas funções que a gente vai abordar agora, tá bom? Então, esse é um primeiro circuito, que é um circuito chamado de circuito de partida direta. Vocês podem perceber que esse circuito de partida direta apresenta dois circuitos. Então, todos os circuitos de acionamento de motores elétricos, ele vai apresentar dois circuitos. Um deles, eu não sei se vocês estão vendo aí, tá vendo a mãozinha girando aqui, gente? Vocês conseguem ver? Esse Sim, sim. circuito à esquerda é o circuito chamado circuito de comando, e o circuito à direita é o circuito chamado de circuito de força, né? O que seria o circuito de força? É o circuito que alimenta quem? A sua carga. Que no nosso caso aqui a gente vai trabalhar com motor, mas pode ser qualquer carga, resistência, capacitores, indutores, enfim. E o outro circuito, ele é um circuito exclusivo, único, que tem a sua função comandar essa chave aqui, ó, essa chave do circuito de força. Então, esse primeiro circuito é o circuito de comando e o segundo circuito é o circuito de força. Esse circuito de força, essa chave aqui, ó, é acionada, ou seja, ela abre e fecha, ela liga e desliga, em função da lógica implementada nesse circuito de comando. Perfeito? Então, esse é o circuito de partida direta, que é um circuito mais utilizado e ideal para um motor que a gente está. Ideal para um motor industrial, largamente utilizado na indústria, né? Então, é um motor. Deixa eu liberar aqui, Israel. É um motor, sim, é um motor mais utilizado na indústria. Então, é ele, e vocês vão encontrar em 90% dos acionamentos de uma fábrica, né? Então, essa é a maneira mais simples de acionar um motor elétrico, e você percebe aqui, ó, que existem uns componentes devidamente simbolizados, né, dentro de uma organização de sequência e de ligação, de modo a promover as funções inerentes desse circuito para acionamento desse motor elétrico. Perfeito? Então, eu vou falar rápido, vou mostrar como funciona, só para vocês saberem do que se trata. Depois, no final da aula, me lembrem que na verdade, não precisa nem me lembrar, que daqui a pouco eu vou, no momento certo, eu coloco isso para vocês lá no mudo, porque não é um momento para vocês não acharem que essa, essa, essa apresentaçãozinha, ela corresponde a algo que seja importante nesse momento, né? Aqui é só um apanhado geral para que vocês saibam o que a gente precisa saber e fazer no final do nosso curso. Então, eu vou fazer só uma demonstraçãozinha. Aqui a mãozinha está até me guiando, né? Que é para eu apertar fechar esse disjuntor. Quando eu fecho esse disjuntor, essa parte amarela significa mudou de cor, né? Estava na cor preta e ficou amarelo. Significa que esse elemento ficou energizado, esse outro elemento ficou energizado e esse botão também ficou energizado, né? E ele me indica aqui que para acionamento dessa bobina, essa aqui é uma representação de uma bobina, é necessário que esse circuito se feche, ó, formando aqui, ó, feche com R com o neutro, né? O R com o neutro para energizar essa bobina. Então, normalmente, esses dispositivos de comando, proteção, seccionamento, vai oferecer a lógica do seu circuito o que? Contato. Ok, gente? Ó, isso aqui é um contato. No caso aqui, esse contato está aberto. Esse aqui é um outro contato que está fechado. Esse é um outro contato que está fechado. Esse é um outro contato que está aberto. E esse aqui é um outro contato que está aberto. Tá? Então, lembrando que esse aqui é o circuito de comando para acionamento dessa bobina. Essa bobina aqui, ó, vocês estão vendo? É a bobina que aciona essa chave aqui, ó.
que é a chave que liga e desliga o seu motor elétrico. Então, vamos voltar à simulação, no ponto que eu parei. Então, quando você pressiona aquela sua botoeira de liga, né, para ligar o seu motor, ele energiza essa bobina aciona esses contatos, ok? Então, vamos lá. Repare que existe esse contato aqui, que é um contato deste elemento aqui, ó, que é o contator, e olha ele aqui representado, ó. Então, este contato, ele mantém o seu contator ligado. Perfeito? Joia. Esse é o principal circuito, esse é o mais utilizado na indústria, por conta da sua simplicidade e também porque esse circuito, ele é o melhor para o acionamento de um motor do tipo gaiola de esquilo. Depois a gente vai ver por quê, tá? Eu não vou abrir para pergunta, porque é só uma apresentação geral, não corresponde a Vamos lá. O outro seria uma chave reversora. O que seria essa chave reversora? É uma chave, é um circuito que você vai montar de modo a proporcionar que o motor gire nos dois sentidos, tanto no sentido horário quanto no sentido anti-horário. Lembrando que isso só será possível para motores que disponibilizam nos seus terminais, né, na sua caixa de ligação para reversão de sentido. Por isso que foi importante que nós conhecêssemos motores de indução não só monofásicos como os trifásicos, para saber como reverter esse sentido de rotação, né? Então, esses circuitos, eles vão possibilitar que o motor gire tanto por um sentido quanto para o outro, bem como proteger esse motor e o seu processo contra alguma variação, algum problema, algum que a gente chama de distúrbio, né, que é algo que saia na normalidade. Então, esse circuito de comando, ele vai desempenhar as funções necessárias não só para o seu processo, mas também para proteger e acionar a sua máquina. Esse é o segundo motor, esse é o segundo circuito mais utilizado. Também é um circuito de partida direta, ó. Também é um circuito de partida direta. E a gente vai conhecer as características dele um pouco mais na nossa terceira etapa, na verdade, né? O outro, que é um sistema, é uma chave também muito comum, que é uma chave a chave magnética para motobomba trifásica, né? Esse caso aqui é uma trifásica. Então, para casas, ou apartamentos, ou indústria não, a gente usa algo um pouco mais elaborado, né? Então, para residências, centros comerciais, prédios, se utiliza muito esse sistema para quê? Para manter o nível do tanque superior sempre cheio, né? Então, esse circuito vai garantir que sua bomba não tenha problemas, né, de ordem mecânica, de ordem que em determinado momento desse processo falte água nesse tanque inferior, o que causaria uma queima ou uma degradação mecânica dessa bomba, e garante também que esse nível aqui, ó, que é o nível superior, vocês estão vendo a mãozinha aí, que esse nível superior esteja sempre cheio, ou que esse nível superior não transborde, tá? Não vamos perder muito tempo, eu vou fazer a simulação. Ele pede aqui, ó, ele segue a sequenciazinha. Então, aqui, lógico que foi incrementado algumas ilustrações de modo a melhorar e facilitar o entendimento, tá? Mas o circuito, o diagrama de força, que é o que alimenta a carga, ele é muito parecido, tá certinho, tá ok. E o circuito de comando, ó, tá escrito aqui em cima, foi acrescentada essa ilustração aqui para vocês entenderem qual é o objetivo da montagem desse circuito, né? Então, eu vou seguir a sequência aqui e ele vai mostrando e vai dizendo algumas coisas importantes. Então, quando eu fecho esse disjuntor, a energia vem, passa pelo condutor até esse elemento aqui, que é uma chave de nível do tipo boia. Essa boia aqui tem um circuito tal que só vai permitir, ó, que a energia passe caso tenha
água. Caso tenha água. Aqui ele segue aqui uma sequência, né? Existe uma chavinha aqui, ó, que é necessário que eu mude ou para manual ou para automático. Ele está pedindo aqui que eu coloque em manual. Quando eu coloco em manual, nada disso aqui vai interferir no meu funcionamento, exceto essa boia aqui. Aí ele vai pedir aqui, ó, que eu aperte o botão. Manual a necessidade do operador. Como esse tanque está vazio, ele não vai acontecer nada. Quando esse tanque estiver cheio, que é o tanque que a bomba puxa para jogar para cima, ele libera o funcionamento e a bomba começa a rodar com a bombinha aqui, ó, perto da válvula aqui, e essa água vai ser transferida do tanque inferior para o tanque superior, tá? Como está em manual, o que vai acontecer? Caso o operador ou a pessoa mantenha ligado a bomba, o que vai acontecer? Esse tanque vai transbordar, né? Já na posição automática, não, ele vai garantir que esse tanque superior esteja sempre cheio, desde que esse tanque inferior tenha água também. Então é um circuito também muito, ó, é um circuito também de partida direta, tá? Então, tanto os dois anteriores quanto esse correspondem a circuitos de partida direta, portanto, são circuitos muito utilizados não só na área industrial, como na área comercial e residencial. Então, ó, a bomba vai ficar trabalhando sozinha aí, ó. O tanque encheu, ela vai lá e desliga o motor, o tanque esvaziou, ele vai lá e liga o motor novamente, certo? Então, a intenção é que vocês mesmos façam uma ilustração cada um faça uma ilustração sua mesmo, de própria autoria, com esses circuitos, tá? Então, ele vai ficar trabalhando aí sozinho e é isso que é a função desse circuito. O outro circuito, é um dos mais utilizados também, é um circuito de partida chamado circuito de partida do tipo estrela-triângulo. Os anteriores são circuitos considerados circuito de partida direta, onde o motor é alimentado direto à tensão da rede. Já o circuito de partida com chave estrela-triângulo, existe uma redução da tensão de partida, né? Consequentemente, algumas características de funcionamento desse motor, que eu inclusive não abordei nas nossas apresentações, porque isso demora um tempo, tá? Mas quando a gente for falar dessas partidas específicas, software start e de inversor de frequência, aí a gente volta e aborda esse aspecto que é bem importante, tá? Mas aí é um circuito onde esse circuito tem o objetivo de reduzir a tensão de alimentação desse motor, lembrando daquele nosso IPIN, né? Aquele nosso IPIN corresponde a um fator multiplicador da corrente de partida, ou da corrente nominal, né? Esse fator multiplicador da corrente nominal corresponde à corrente de partida. Então, pode chegar até 10 vezes a corrente nominal. Então, esse circuito tem o objetivo de reduzir para 1/3 essa corrente de partida. Joia? Então, vamos fazer uma simulaçãozinha. Então, eu ligo o disjuntor, aperto meu botãozinho aqui de liga, e ele vai fazer uma sequência de acionamento desses contatores aqui, ó, desses elementos, dessas chaves comutadoras, vai fazer uma sequência de modo a garantir algumas relações de transformação, de variação de impedância, de modo a garantir que essas correntes sejam reduzidas no momento da partida. Ok? Então, esse é o segundo entenda, tipo, né? Os anteriores são considerados circuito de partida direta. Esse é o primeiro circuito utilizado para redução de corrente de partida, ok? O outro, menos utilizado que esse é mais utilizado que o próximo, mas temos uma outra chave de partida também, que tem o objetivo de reduzir essa corrente de partida, tá? São utilizados em processos diferentes, em acionamentos diferentes, então não existe uma comparação de qual é a melhor uma ou outra. A outra, muitas vezes, pode ser utilizada onde
a chave compensadora, a estrela triângulo pode ser utilizada em muitas aplicações onde a chave compensadora poderia ser utilizada, né? Mas como a chave compensadora, o seu custo de implementação é muito maior, então, onde se pode utilizar qualquer outro sistema ou circuito de partida, se utiliza em substituição à chave compensadora. Então, esse circuito aqui, ó, que é o nosso circuito de comando, tem a função de estabelecer uma sequência de acionamento dessas chaves automáticas, de modo a garantir que a tensão de partida desse motor elétrico, né, ela seja executada de modo a reduzir essa corrente de partida. Então, vamos ver só uma ilustraçãozinha aqui, como isso funciona. Estou ligando aqui um disjuntor. Deixa eu ver, tenho que apertar o play. Peguei o disjuntor, aqui é uma botoeira de acionamento, onde você decide lá como você vai, em que momento você deve acionar esse equipamento. Então, repare que a sequência é C2 com C3, e depois ele vai deixar apenas C1. Ok? Então, esse circuitinho aqui, que é o circuito de comando, estabelece a sequência de acionamento dessas chaves comutadoras, de modo a garantir o acionamento dessa máquina com redução de corrente de partida. Então, nossa disciplina, ela vai abordar esses principais circuitos. Beleza? Agora, eu abro para